Bom dia, gente. Como é que vocês estão, turminha? Que bom, chegamos mais um dia, quarta-feira, né? E hoje, quarta-feira, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aula de ciências e nós vamos ter também um reforço, tá certo? Mas antes de tudo isso aí, nós vamos fechar os nossos olhinhos, vamos falar com o Senhor, tá? Fecha os teus olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixas cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Amém, meus amores. Bom, gente, o que é que nós vamos ter hoje? Hoje, nós iremos, nosso assunto de ciências hoje é relação das plantas com o ambiente, tá certo? Relação das plantas com o ambiente. Esse é o nosso assunto. Nós iremos fazer as atividades, o exercício nas páginas 48 e 49, tá certo? 48 e 49. Então vamos lá, gente. Relação das plantas com o ambiente. Os elementos que as plantas utilizam para crescer muitas vezes não vêm diretamente do solo, tá certo? Elas podem se fixar em diferentes substratos, como as pedras, os troncos de outras árvores, muros, telhados e até mesmo na água. Tá? Então, podemos encontrar vegetais que sobrevivem nos mais diferentes ambientes, em regiões com temperaturas baixas, em regiões onde há muito frio, nos desertos também. Também tem espécies que sobrevivem no intenso calor e também a espécie de planta que sobrevive quando existe uma falta de água muito grande, elas também sobrevivem, tá? Também em lugares frios, onde boa parte da água é congelada, o que acontece? As árvores perdem suas folhas, tá? De propósito, durante todo o inverno. Isso para evitar a perda de água pelas folhas. Tá vendo como elas são inteligentes? São. E aí o que vai acontecer? Dependendo do ambiente em que habitam, os vegetais possuem diferentes estruturas e também estratégias, tais como busca de luz e água para produzir o seu próprio alimento. Vocês sabiam disso? Sabia que a tia explicou na aula passada, né? Que algumas plantas produzem o seu próprio alimento. Então, vamos ver algumas plantas, tá certo? Algumas características de algumas plantas. Vamos começar com as plantas aquáticas. Elas possuem raízes que geralmente não se fixam no terreno, e sim ficam flutuando na água, onde absorve os nutrientes necessários para a sua sobrevivência, tá certo? Assim como os peixes, algumas espécies retiram da água o oxigênio de que precisam para respirar, tá? Então, já os vegetais adaptados a viveres em lugares secos, como a caatinga, geralmente possuem caules e folhas carnosas, tá? Capazes de armazenar água para os períodos de estiagem. Então, árvores como a barriguda, ela costumam armazenar água em seu tronco. Isso mesmo. Existem aquelas árvores, né, que chama-se barriguda, porque tem aqueles troncos grossos, tá? E elas armazenam água ali. Então, para reduzir a perda de água através da evaporação para reduzir a perda de água através da evaporação, o que acontece? Os cactos sofrem modificações, ou seja, os cactos sofrem transformações em suas folhas e ficam semelhantes a espinhos, tá? Então, aqueles espinhos que há nos cactos
não é espinho, e sim folha. Por quê? Porque ela sofre essa modificação para reduzir, ou seja, diminuir a perda de água, tá? E aí, gente, nós vamos ver também o que são plantas epífitas, tá certo? O que são plantas epífitas? Vamos lá ver. São aquelas que vivem sobre outras plantas. Então, encontramos muitas dessas plantas em florestas. Elas recebem luz solar com mais intensidade, porque elas ficam por cima de outras plantas. Elas também são capazes de extrair seus nutrientes da matéria orgânica morta presente na cáscara da árvore sobre qual ela está apoiada. Tá? Então, entre exemplos de epífitas, né, de plantas epífitas, estão as espécies de samambaia, temos também as bromélias e as orquídeas. Isso mesmo, e as orquídeas, tá? São epífitas. Então, vamos ver agora o que é plantas parasitas. O que acontece? Quais são as suas características? Vamos lá? Então, as plantas parasitas são assim chamadas porque não produzem o seu próprio alimento, tá? Mas retiram de outras plantas, né? Que são chamadas de hospedeira. Então, elas tiram todo o nutriente de outras plantas, tá? Tudo que elas precisam, elas tiram de outras plantas que são chamadas justamente de hospedeira. Tá certo? Então, elas tiram tudo o que precisam para a sua sobrevivência. Então, gente, essa planta, as parasitas, elas são chamadas assim porque elas não produzem seus alimentos, tá certo? Mas sim retiram de outras plantas, tá bom? Até elas não conseguem produzir nem sua própria energia. Elas não conseguem produzir sua própria energia. Também não, tá? As parasitas. Também existem vegetais que não conseguem retirar do solo os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento, tá? Por isso, o que é que elas fazem? Capturam insetos ou pequenos animais para obter alimentos. E quais são essas plantas? São as plantas chamadas insetívoras, tá? Elas costumam viver em solos pobres de nutrientes, tá certo? Por isso que essas plantas, as insetívoras, elas precisam capturar insetos, tá? Ou pequenos animais, tá? Para obter o seu alimento. Porque elas vivem, né, em solos pobres e também sem nutrientes. Tá bom, meus amores? Este foi o nosso livro de ciência, né? Falamos sobre a relação das plantas com o ambiente e vamos para o nosso primeiro quesito, tá bom? Da página 48. Vamos lá. Primeiro quesito. Vamos ver o que nós vamos fazer. Observem a imagem. Aqui eu tenho uma imagem. Letra A. Em qual estação do ano essa foto foi tirada? Letra B. Porque as árvores de lugares frios perdem suas folhas em determinadas épocas? E aí você vai escrever. Vamos para o nosso segundo. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Então, aqui eu tenho as plantas insetívoras não produzem o seu próprio alimento. Há plantas aquáticas que podem retirar o gás oxigênio da água. As plantas epífitas são aquelas que crescem sobre o solo. Vegetais que crescem em lugares secos são adaptadas a passarem vários dias sem água. Os vegetais podem crescer sobre pedras, troncos de outras árvores, muros, telhados e até na água. E aí você vai escrever F ou V. Terceiro quesito. Bora para o nosso terceiro. Leia as frases e descubra de qual tipo de vegetal se trata, tá?
Então, aqui eu tenho letra A. Vivo na água e retiro dela os elementos de que necessito para realizar as atividades vitais. Quem sou eu? Que tipo de planta sou eu? Letra B. Vivo sobre outra planta, retirando dela tudo o que preciso. Quem sou eu? Qual seria esta planta? Para viver, retiro dos animais que capturo os nutrientes que não encontro no ambiente. Quem sou eu? Né? Quarto quesito. Faça a correspondência entre os tipos de vegetais e as frases a seguir. Então, aqui eu tenho aquática, parasitas, epífitas, insetívoras, plantas de lugares secos. Instalam-se sobre outros vegetais, precisam das plantas hospedeiras para viver, costumam viver em solos pobres em nutrientes e por isso precisam obtê-los através da captura de presas. Requerem adaptações especiais para viverem submersa em água. Desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água. E aí vocês vão escrever, tá certo? Vamos para a nossa página 49, que é o nosso quinto quesito. De acordo com o que foi estudado, escreva como a planta a seguir se adapta ao ambiente em que vive. Então, aqui nós temos uma espécie de bromélia epífita, tá? Então, você vai escrever como é que ela se adapta neste ambiente, tá? Sexto quesito. Leia com atenção as alternativas abaixo e marque as corretas. As plantas carnívoras não realizam a fotossíntese, capturam, matam e digerem pequenos animais, vivem em solos ricos em nutrientes, e aí você vai marcar uma alternativa. Aí tem outra afirmativa aqui. As plantas parasitas necessitam de uma planta hospedeira, não retiram nada da planta hospedeira ou vivem em solo úmido. E aí você irá também marcar, tá certo? Apenas uma alternativa. Vamos para o nosso sétimo quesito. E o sétimo quesito é um texto e eu convido você para ler comigo, tá certo? Vamos ler com a tia. A palma e a caatinga. Conhecida popularmente por palma, a espécie de cactácea, grupo dos cactos, é de origem mexicana, mas se adaptou muito bem à nossa caatinga. Como características, possui os ramos de seu caule achatados e carnosos, devido ao acúmulo de água. Além disso, suas folhas foram transformadas em espinhos, que na espécie aparecem bastante reduzidos e em pouca quantidade. A palma é utilizada como cerca viva na alimentação de animais e até na alimentação humana. Durante o período de seca, quando não há alimento para os animais na caatinga, a palma é usada para manter o gado, garantindo a sobrevivência das criações, tá certo? Então, de acordo com esse texto, você vai responder. Letra A. Por qual motivo a palma armazena água em seus ramos? Letra B. Porque as folhas se transformam em espinho nos vegetais como a palma. E aí você irá responder, tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro de ciências, com as páginas 48 e 49. Nós vamos agora para o nosso livro de reforço, tá? Então, o nosso livro de reforço, nós iremos fazer as páginas 152 e 153, tá bom? Então, vamos lá. A tia vai tirar isso aqui, né?
para melhorar, para não confundir. E vou colocar aqui o primeiro quesito, tá bom? Vamos lá para o nosso primeiro quesito. As plantas vivem em diferentes ambientes. Observe as imagens e marque um X em que tipo de ambiente vive cada uma. Então, eu tenho aqui várias plantas, tá certo? Aguapé, costela de Adão. Eu tenho aqui Cattleya e eu quero saber que tipo de ambiente essas plantas vivem. Segundo quesito. Relacione letras e números e descubra os diferentes lugares em que as plantas podem se fixar. E aí eu tenho letra A, B, C, D e a letra E. Eu tenho números e letras e você vai relacionar e vai descobrir, tá certo? Terceiro quesito. Complete. As plantas aquáticas possuem raízes geralmente no terreno. Aí você vai completar, certo? Em regiões com temperaturas mais baixas, há espécies que sobrevivem a temperaturas mais baixas. Vai botar que espécies são essas. Letra C. Geralmente em lugares frios em que boa parte da água disponível encontra-se congelada, as árvores, aí você vai colocar aqui, suas folhas de propósito durante o inverno. E aí você vai completar as frases, tá bom? Vamos para o nosso quarto quesito. Encontre no caça-palavras o nome de algumas plantas. Depois classifique-as, marcando com o X a resposta correta. Então, aqui eu quero que você encontre nesse caça-palavra o nome de algumas plantas. Plantas parasitas, hospedeiras e epífitas. E aí você vai marcar, tá bom? Quinto quesito. Siga o caminho do quadro 2 no quadro 1 e descubra o nome da árvore que costuma armazenar água em seu tronco. E aí você vai só seguir, né, o quadro 2 e no quadro 1 e você vai encontrar o nome desta árvore que armazena água em seu tronco. Tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro de reforço. E as nossas páginas, ó. Tá bom? E aqui nós vamos terminando a nossa aula. Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, até amanhã.